Olá, meu nome é Lili Stafusa e eu estou aqui para ajudar você a entender o seu corpo e aliviar as suas dores. Todos os dias eu vejo no meu consultório pessoas que têm dor. Vejo quando eu estou dando aula de pilates, vejo quando eu estou atendendo osteopatia e foi por isso que eu resolvi vir aqui para esclarecer algumas coisas para vocês. Porque eu comecei a entender que se as pessoas chegassem até mim com uma noção, com uma consciência um pouquinho melhor do seu corpo, muitas vezes ela mesma já conseguiria ter resolvido. Ou então eu consigo ajudá-la de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz. 3, 2, 1. É por isso que nesse vídeo aqui eu vou explicar para você tem dor do quê? Quando tenho dor, a dor é muito abrangente, né? Abrange vários. Tem dor de órgãos, né? De víscera, tem dor de articulação. E como que a gente consegue separar essas dores, né? Como que a gente consegue conceituar essas dores? Então, bora lá. Dor articular, dor da articulação, é uma dor geralmente pontual. Então, quando tá doendo uma articulação, é uma dor pontual, é uma dor aguda, é como se estivesse espetando um pontinho. Essa é a dor articular. Então, a dor no joelho, geralmente, a pessoa vem aqui e fala assim, nossa, eu tô com uma dor bem nesse ponto. Então, quando tá com uma dor no pescoço, fala, ó, eu tô com uma dor nesse ponto aqui, ó, é bem aqui a minha dor. Quando a pessoa já chega com essa referência de dor, eu já sei que é uma dor de característica articular, ok? Dor muscular, ela geralmente é uma dor em repuxe, né? Então, quando eu uso a musculatura, eu sinto um repuxe ali naquela região. Geralmente, com dor articular e dor muscular, as mobilizações e alongamentos são muito bem-vindos. É claro que sempre nós temos que lembrar daquele conceito: onde está fazendo mais movimento, onde está fazendo menos movimento. Onde está fazendo mais movimento é onde está sofrendo, e onde quase não tem movimento é onde a gente precisa trabalhar. Geralmente, vamos conceituar dor pontual da dor articular e dor de músculo, por exemplo. Geralmente, se eu tô com uma dor pontual na cervical, eu faço o movimento, eu sinto um repuxe. Então você fala, Lília, mas peraí, então minha dor é do quê? Dos dois, né? Eu tenho uma dor pontual e quando eu mexo, eu tenho uma dor em repuxe. Então, porque assim, o meu corpo, novamente nós vamos entrar nesse contexto, o meu corpo ele sempre vai querer se reajustar. Ele sempre vai querer se reorganizar diante de algo que ele tá vendo que ele tá sofrendo. Então, se eu tô com uma dor pontual, toda vez que eu faço um movimento, eu sinto dor, a minha musculatura vai tentar tamponar, ela vai tentar tampar isso. O que ela vai fazer? Ela vai entrar em espasmo. É aí que a gente sente os nozinhos, por exemplo. E aí, quando eu faço o movimento, opa, eu sinto um repuxe. Então, essa dor em repuxe é uma dor muscular, essa dor pontual é uma dor articular. E elas geralmente vêm juntas uma da outra. Mas aí, você sabe, você entendendo isso, entendendo esse contexto, você vai saber chegar para o seu profissional da saúde e vai falar, ó, minha dor é assim, assim, assim. Ou então, você mesmo em casa vai chegar lá e vai falar assim, não, agora eu tô com uma dor pontual e tô com a dor em repuxo. O que a Lilian falou para fazer? Ah, é mobilização e alongamento. Aonde? Aonde não tem muito movimento. Ponto. Matou a charada. Outra dor muito característica, também às vezes associada à dor pontual e à dor em repuxe, a dor articular e a dor muscular, é a dor em trajeto. Geralmente, quando a gente tem dor neural, Lília, o que é dor neural? Dor no nervo, né? Porque tem gente que bateu e fala, meu nervinho, né? É muito comum a gente escutar isso. A dor de nervo mesmo, de verdade, a dor de nervo real, é aquela dor que ela acontece num trajeto. Então, ela começa num ponto, ela faz um caminho e ela para num ponto. Essa é a dor neural, tá bom? Ela pode estar associada, como eu disse, a uma dor articular
e muscular, só que geralmente a dor neural, para a gente conseguir melhorar um pouquinho mais ela, a gente tem que fazer alongamentos que a gente chama de alongamentos balísticos, né? São alongamentos como que eu posso explicar para você? Você não vai parar e ficar 30 segundos no alongamento, você vai dando estímulos, né, para esse nervo. Por quê? Porque esse nervo tem a circulação de líquido dentro dele, né? E nervo, ele vai passando a informação por impulsos elétricos, né? Então, se eu mobilizo ele, eu consigo melhorar esse fluido e eu consigo melhorar essa comunicação. Por isso que a dor, geralmente, ela comete um trajeto inteiro, um caminho inteiro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mobilizar o caminho, né? Eu preciso melhorar essa circulação do caminho para essa informação poder passar sem bloqueio, sem interrupções. E aí, nós temos a dor em queimação. A dor em queimação geralmente é uma dor vascular. É uma dor, ou ela acomete as pernas, ou ela acomete os braços, tá? É uma dor que tem essa característica, em queimação. Então, se você tem uma dor em queimação, que você consiga caracterizar que é uma dor em queimação, ou até uma dor pulsátil, geralmente dor de cabeça que pulsa, ela tem a ver, ela tem relação com a parte vascular. E lembrando que quando o nosso corpo ele quer se reorganizar, a forma que ele tem de se comunicar com todo o corpo, uma das formas que ele tem é mandando sangue, né? E aí quando ele manda sangue, muitas vezes ele vai tentar reparar um processo que onde tá faltando sangue. E aí você sente esse pulso, né? Você sente essa pulsação. Temos a dor visceral também. Essa nós precisamos ficar bem atentos. É uma dor bem difusa. É uma dor que você não consegue nem falar onde ela tá muito. É uma dor que ela acomete uma região. E é uma dor que ela não melhora com o movimento. Ela não piora com o movimento. É uma dor constante. É uma dor que não passa. Ela se assemelha à dor de dente. Aquela dor chata, aquela dor aguda e aquela dor que não passa. Essa dor, quando a gente tem essa dor, é importantíssimo buscar um médico, porque pode ser algum parâmetro maior, pode estar acontecendo alguma outra disfunção no seu corpo que você só movimentando não vai conseguir resolver. Então é muito importante você entender mais uma vez seu corpo para você procurar o profissional certo. Então, por exemplo, um cálculo renal. Quem tem cálculo renal tem dor na região posterior e é uma dor que ela não consegue muito localizar, onde é uma dor difusa, uma dor constante, uma dor que eu posso deitar, eu posso levantar, eu posso rolar, nada disso melhora. Quem já teve sabe muito bem como é. Dor de origem ligamentar. A dor de origem ligamentar, ela pode ou não estar associada à postura ou até uma tensão visceral, que nós vamos abordar aí durante os vídeos. Mas a dor ligamentar geralmente é uma dor em barra, né? Ela tem uma barra, é uma dor em barra mesmo, é uma barra que você sente. Geralmente você ficou muito tempo numa posição, na hora que você vai se movimentar, você sente uma faixa de dor, né? Na lombar, geralmente na coluna, né? Que você sente mais essa dor em barra. Ela pode ser, como eu disse, ela pode ser muito postural. Então, eu fiquei muito tempo numa posição, quando eu vou me movimentar, eu sinto essa dor em barra, tá? Por quê? Porque eu acomodei, né? Eu fiquei estirando aquele ligamento. Ah, o que é ligamento, Li? Então, vamos lá. Uma articulação. Então, eu tenho dois ossos que se juntam e essa junta é a articulação, tá? Tem N estruturas ali dentro, mas a gente vai falar um pouquinho do ligamento, tá? Tem os músculos que eles vão segurar esse osso no outro de forma ativa, né? Então eu vou precisar contrair o músculo para segurar. E temos os ligamentos. Os ligamentos é como se fossem elásticos colados ali para estabilizar, para segurar esse osso um no outro, mas sem ser de forma ativa, sem precisar contrair. Então, se eu fico muito tempo numa posição e aí eu vou mudar e esse elástico ele ficou um pouco estirado, o que vai acontecer? Você vai sentir dor e essa dor geralmente ela vai vir em barra,
tá bom? Então, por isso, muito característico postural, porém, ela pode ser visceral também. Então, visceral no sentido assim, ó. Vamos ver se eu consigo deixar um breve o assunto, não vou me aprofundar muito, mas para que você entenda, você que está aí assistindo entenda. Se eu tenho uma tensão, primeiro, a gente tem que levar em conta que o nosso corpo é uma unidade. O nosso corpo é uma unidade indivisível. Então, assim, vamos pensar que eu tenho um lençol que recobre o meu corpo e existe uma cicatriz num ponto, numa víscera, tá? Vamos falar mais o português claro. Vou dar um exemplo, no meu intestino eu tenho uma tensão, eu tenho um lugar que tem menos movimento, tá? Não altera a minha função do intestino, mas eu tenho menos movimento ali. Todo lugar que tem menos movimento vai gerar movimento mais amplo em algum outro ponto. E esse movimento mais amplo pode ser, por exemplo, numa articulação ali da coluna, da lombar, lá embaixo, né? E quando eu aumento, e assim, eu tô sentada, existe essa tensão, e aí meu ligamento vai sofrer. E aí por exemplo, fiquei muito tempo aqui sentada também, pode ser que eu comece a sentir essa dor em barra, tá? E essa dor em barra associada à postura, mas associada também a uma tensão visceral. Lembrando que essa tensão visceral, ela pode ser formada por algum trauma mecânico, então por alguma cirurgia, né, por alguma cicatriz, ou pode ser também que ela seja formada por algum trauma emocional. Então, quando eu passo por algum momento que me faz abrir a pastinha de alguma coisa que me aconteceu, de um trauma que eu tive, o que é um trauma? Trauma é algo que aconteceu de maneira, algo intenso que aconteceu de maneira inesperada, né? E todo trauma a gente leva gatilhos junto. Então, algo que aconteceu de forma intensa e inesperada, aquele momento eu levo memórias, né, no meu cérebro. Então, eu levo o cheiro, se o dia estava aberto, se o dia estava nublado. Tem vários gatilhos. Então, assim, se é um cheiro que me remete àquele dia, eu posso aumentar uma tensão desse trauma que aconteceu. Então, abrir uma pastinha, então eu aumento a tensão naquele ponto. E isso pode me gerar dias de mais dor naquela região. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque pode ser que você tá aí em casa fazendo o trabalho, você fica 5 horas trabalhando direto, não parou, e não sentiu dor nenhuma. Aí, de repente, numa semana, você resolveu trabalhar 5 horas e começou a doer. Aí você fala, poxa, é a cadeira, poxa, é o computador. Pô, mas eu tava trabalhando, eu já fazia 1 mês nisso e não sentia. E agora tá, aí daqui a pouco eu tô aqui 5 horas de novo, na outra semana já não me dói mais. Será que é só a cadeira? Né? Será que a cadeira só não tá agravando isso? Será que não teve alguma pastinha que se abriu e essa tensão ela voltou a aumentar? Então, é um questionamento que eu deixo para você pensar se as coisas elas não são fatores agravantes e não as causas principais. A gente tem essa mania mesmo de jogar nas coisas, as coisas evidenciam a nossa dor sim, mas precisamos detalhar bem, porque é muito fácil a gente parar e jogar a culpa em alguma coisa, né? É importante a gente analisar bem. Se eu passo 1 mês fazendo uma coisa, em 2 dias aconteceu X e eu tô fazendo a mesma coisa, em 2 dias aconteceu X, depois volto e não sinto mais nada, esses dias que aconteceu X, provavelmente eu tive algum gatilho, alguma pastinha que se abriu aí, que a gente precisa entender, porque a gente entendendo, as respostas elas ficam menores, as dores elas tendem a ficar menor. Nós vamos falar bastante sobre isso, porque é um assunto muito legal e muito interessante de falar, mas não vai ser hoje. Nós vamos falar nos vídeos por aqui. Bom, uma vez citado quais são os tipos de dores e relacionando o que vocês podem fazer para poder melhorar um pouquinho essa dor, a gente precisa entender mais uma coisinha. O que antecede a minha dor? O que está acontecendo antes?
de acontecer a minha dor. Então, como eu disse, eu fiquei 5 horas sentada e eu tive dor. Então, esse que eu usei agora é um exemplo, né? Mas não, eu vou agachar, eu sinto dor. Eu vou subir no degrau, pegar alguma coisa lá no alto, eu sinto dor. Então, qual movimento? Isso é muito importante. Qual movimento antecede a sua dor? Ou então, não tem movimento específico, mas eu acordo com dor, passo o dia e minha dor melhora. A dor no início do dia ela tem muito característica com aperto dentário, tá? Porque à noite, inconsciente, a gente acaba apertando mais esses nossos dentinhos, o que é muito comum, que está muito ligado à parte emocional e ansiedades. E esse aperto vai me gerar uma característica de dor no início do dia. Então eu acordo com dor, mas depois melhoro. Não é só isso, mas isso também podemos levar em consideração. Ou a dor pode acontecer no final do dia e ter característica dos olhos. Lília, mas o que os olhos e a boca tem a ver com a minha dor no começo e no final do dia? Os olhos e a boca, eles são captores da postura. Então, eles que nos dão o nosso senso de postura dentro de um ambiente. Então, se eu passo o meu dia inteiro com a minha postura alterada, que se meus olhos estão alterados, minha postura vai alterar. Isso pode me gerar uma dor em qualquer lugar do corpo. Pode me gerar até no pé, tá? Por quê? Porque meu olho tá alterado. E aí a gente tem exercícios de ginástica ocular para ver se eu melhoro essa minha dor no final do dia. Dor no início do dia, a gente também tem exercícios para aliviar essa aferência, essa urdida durante a noite, ou então os profissionais, os dentistas também orientam o uso da placa para tirar essa excitação do nervo, para parar de travar e assim melhorar a minha reparação. Porque a minha reparação, Lili, o que é reparação? É a forma que meu corpo tem de reorganizar. Meu corpo reorganiza quando eu descanso, não quando eu tô em estado de alerta. Então, quando eu tô dormindo, quando eu tô na paz, sabe? Quando eu tô me sentindo bem, quando eu tô zen, aí meu corpo tá reparando, né? Então, se aconteceu algo que me deixa em estado de alerta, se eu não consigo entrar num sono profundo, eu não consigo reparar. Então, se meu dia foi muito agitado, se eu não tenho uma noite muito boa, eu não vou conseguir reparar o que aconteceu nesse dia, possivelmente também eu vou acordar com dor. Bom, mais uma vez, vamos ressaltar que é muito importante a gente conhecer as nossas dores, o nosso corpo. Por que, Lília, que eu preciso saber onde que é? Para saber o que eu vou fazer com isso. Nós precisamos começar a agir em relação a isso. Não é sentir dor e deitar e tomar um remédio, deitar e achar que a dor vai passar, porque ela vai voltar. Mas eu tenho que cortar pela raiz essa dor. Eu preciso entender o meu corpo, fazer as perguntinhas. O que antecede? O que vem junto? Ela vem sozinha, essa dor? O que está associado a essa dor? Eu tô ligado? Eu tô conseguindo descansar? Eu tô conseguindo reparar? É muito importante que pensamos nisso em todo momento que tiver dor. E para vocês entenderem um pouquinho melhor de como conhecer o corpo é muito importante, eu vou dar um exemplo para vocês de uma aluna minha. Tem uma aluna que tem muita dor na região da lombar, tá? Só que ela tem dor na região lombar e ela tem associado a isso uma diarreia muito intensa. Então, toda vez ela tem épocas que ela se sente muito bem, não sente nada de dor lombar. Tem épocas que ela sente bastante, já acorda com dor, tá? E tem épocas que se ela fica muito tempo numa posição, ela sente muita dor. Então, assim, se ela fala assim, que se ela não senta um pouquinho para descansar, se ela fica muito tempo em pé, andando, fazendo, cozinhando, arrumando as coisas, ela sente muita dor lombar e aí ela tem que deitar, porque aí a hora que ela deita, ela fala que alivia, né? E ela tem bastante diarreia, ela tem quadros de diarreias constantes. Olha que interessante a gente pensar. Pensa comigo,
provavelmente aí existe uma alteraçãozinha postural, porque se ela fica muito tempo numa postura, em pé, movimentando, ela tem uma dor em barra. E a dor em barra, a dor ligamentar, lembra do elastiquinho? Ele ficou muito tempo ali se estirando, então a posição em pé ali movimentando, então tá estirado demais, muito tempo, ela precisa deitar, porque quando deita, ela alivia esse estiramento, né? Então, o que precisa fazer? Muita mobilização de quadril e torácica. A dor dela é lombar, então eu preciso movimentar aonde não tem movimento. Onde ela não tem movimento de quadril, quase nada, então eu já orientei alguns alongamentos para ela de quadril e algumas mobilizações torácicas de rotação, extensão, flexão. Então, isso alivia a dor dela. Então, se ela ficar muito tempo em pé, fizer um pouquinho de mobilização de quadril, e é rapidinho ali, não é nada que você vai parar 1 hora para fazer exercício, não, tá? Tá ali, não vai, ela tá cozinhando, isso é vida real, é vida ativa. Ela é uma pessoa que já faz pilates, né? Então, ela já tem uma consciência corporal. Então, parou, tá ali fazendo, faz um pouquinho ali de alongamento, nossa, melhorou minha dor, manda bala. Vou continuar fazendo. Muitas vezes as pessoas, o que as pessoas fazem? As pessoas ficam sentindo dor, até não conseguir mais, sendo que não podia parar 5 minutinhos ali. Faz uma mobilização, alivia esse elástico que tá ali, ó, tensionando. Alivia esse elástico que tá tensionando e pronto. Você já tá facilitando o processo do seu corpo de tentar se reorganizar. Pra que fazer seu corpo sofrer? Para que fazer seu corpo sofrer se você pode, se você tem essa ferramenta para poder melhorar? Mais um dado importante dela é o seguinte: pode ser postural, né? Porque a gente pensando assim num quadro aberto, eu já analisei, eu sei que tem postural, eu sei que tem tensão visceral, tem os dois. Mas você olhando de fora, você vai falar assim, tá, mas só postural? Não, dela também tem diarreia. Então também tem tensão ali no intestino. Tem tensão no intestino, o que provoca ainda mais esse aumento da mobilidade da lombar, que é onde ela sente dor, tá? Então, mais uma vez, Lília, mas o que eu vou fazer? Não vou interferir no intestino dela? Não, só que a gente tem assim, ó, da lombar, a lombar é onde inerva o intestino. Então, se a gente mobiliza a lombar, a gente facilita as informações também que chegam para o intestino. Então, se eu mobilizo ali, eu melhoro a comunicação da minha coluna com o meu intestino. E é uma via de mão dupla. O intestino pode alterar a coluna, assim como a coluna também pode alterar o intestino. Então, se eu mobilizar aqui, eu tenho uma grande chance de melhorar a tensão dela lá naquele lugar. Lembrando que essas tensões aumentam quando abre a nossa pastinha. Então, se a gente está se reparando melhor, se a gente está se conhecendo mais, a gente diminui essas tensões. E aí, facilita o nosso processo de autocura. Sem mais, um beijo!